Vamos recitar homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni 3 vezes. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. O Sutra do Diamante diz: quando Subhuti ouviu este sutra e compreendeu seu profundo significado, comovido disse ao Buda: que excepcional, Bhagavat! Vós haveis pregado esse sutra extraordinariamente profundo. Jamais eu ouvi tal exposição, desde que obtive o olho da sabedoria nas minhas vidas passadas. Mestra Inzi e todos os praticantes, hoje continuamos com a sabedoria do Sutra do Diamante, a palestra número 22. Os méritos de receber e manter os sutras é amplamente exaltado em todos os sutras Mahayana. A prática de receber e manter inclui ler, recitar, copiar, refletir e praticar os ensinamentos. Nos sutras é frequentemente mencionado que manter apenas um verso de 4 versos, já gera muitos méritos e méritos inconcebíveis. Por isso, algumas pessoas dedicam-se exclusivamente a prostrar-se diante dos sutras e recitá-los, acreditando que esses méritos são imensos. O que o Buda falou não está errado, mas muitos praticantes podem interpretá-lo de forma equivocada. O propósito de estudar o Buda Dharma é, principalmente, compreender o que o Buda compreendeu e praticar o que o Buda praticou. No entanto, como alguém pode praticar sem compreender? E como alguém pode compreender sem antes ler e recitar? Se não ouvimos nem lemos os ensinamentos, como poderemos sequer saber que devemos memorizar e recitá-los? Através de ouvir e ver, segue-se o ler e recitar. Depois vem a compreensão, a prática e, finalmente, a realização direta da verdadeira realidade. Não são, então, ouvir e recitar os ensinamentos a base fundamental para a prática e a realização espiritual? Certamente. Por isso, nos sutras Mahayanas, exaltam-se os méritos dessas práticas para encorajar os seres a aprofundarem-se nos ensinamentos. Agora, se porém a recitação for meramente ritualística, sem busca pela compreensão, sem colocar os ensinamentos em prática,
E se a recitação dos sutras for vista como um tipo de mantra mágico, então isso não será meritório, mas sim uma causa para grandes infortúnios e obstáculos incalculáveis. Subhuti, o nome do Subhuti significa aquele nascido do Sunyata. Subhuti compreendia profundamente o significado e o propósito do ensinamento do Prajna. Princípio e significado profundo do Dharma. Propósito e a direção espiritual que esses princípios indicam. Isso é o que Subhuti entendeu, compreendeu. Ao refletir sobre o excepcional desse ensinamento, Subhuti sentiu uma imensa vergonha e remorso ao lembrar-se do sofrimento no samsara, do ciclo do nascimento e morte, vida atrás vida. E ao mesmo tempo, ele sentiu uma gratidão infinita pela compaixão do Tathagata, que o salvou e o conduziu à liberação. E ouvir os ensinamentos da prática do Bodhisattva, do caminho do Bodhisattva. Por isso, inconscientemente, as lágrimas e soluços derramaram do seu rosto. É como lágrimas caíram inconscientemente. Agora, em 2011, quando eu traduzi este trecho, eu pensava que chorar inconscientemente provavelmente se referia a uma comoção profunda pelo Dharma, mas não ao ponto de chorar descontroladamente. Por isso eu traduzi comovido, como eu, um pouco resumido. Eu achava que Subhuti era um arhat completamente livre das aflições, kleshas, e que, portanto, não deveria manifestar emoções de tristeza como um ser comum ordinário como nós. Naquele momento, naquela época, 2011, eu ainda não havia compreendido o verdadeiro significado deste trecho. Em 2016, cheguei a uma nova compreensão que a resposta está nos 4 fundamentos da atenção plena, que são atenção no corpo, atenção na sensação, atenção na mente e atenção nos fenômenos ou qualidades mentais. E percebi que a resposta se encontra na atenção plena na sensação ou sensações. Como? De acordo com o Sutra Agama, a atenção nas sensações abrange 2 tipos: sensações mundanas e sensações transcendentais. Okay. Quais são as sensações mundanas? Estão associadas aos objetos sensoriais. Forma, som, odor, sabor, tato e pensamento. Quando nós comemos algo gostoso, surge o quê? Sensação agradável, sensação prazerosa. E quando comemos algo, ouvimos algo que não gostamos, surge a sensação desagradável ou dolorosa. E quando nem prazerosa, nem dolorosa, chamamos neutra, sensação neutra. As sensações mundanas são classificadas em 3 tipos, então, prazerosas ou agradáveis, depende do tradutor.
e dolorosa ou desagradáveis, ou neutras, ou nem prazerosa, nem dolorosa. Okay? Essas sensações são fáceis de compreender, pois estão ligadas às experiências cotidianas, mundanas. Agora, as sensações transcendentais ou transmundanas estão associadas à tranquilização, shamatha, e à introspecção, vipassana, ou seja, a meditação e a sabedoria. Assim como as sensações mundanas, elas também são classificadas em 3 tipos. Alegria transcendente refere-se à felicidade gerada pela meditação e pela introspecção da verdade, conhecida como êxtase espiritual, Dharma Pirti. Então, o que significa? Quando você pratica a tranquilização, você foca na respiração e o corpo, e de repente o corpo some. Você não sente nenhum peso. E aí, naturalmente, surge uma alegria interna. Essa chamamos alegria transcendente. Quando você recita, praticando Vipassana, e você está falando, o corpo é impermanente, o corpo, o osso, a pele é impermanente. E quando ao ver diretamente a impermanência, também tudo some e a noção, a impermanência já não é um conceito, é ver diretamente. E aí surge uma alegria imensa, sem palavras, naturalmente. E isso é alegria transcendente. Agora, que é sofrimento transcendente. E isso está relacionado com comovido. Por que chorar inconscientemente? Refere-se a uma emoção intensa e incontrolável associada ao Dharma, ver o Dharma, como chorar espontaneamente ao experimentar um insight profundo, além das palavras, além dos conceitos. E isso é o que Subhuti sentiu, experimentou. E a terceira sensação transcendente é chamada equanimidade transcendente. Refere-se a um estado de serenidade absoluta, onde não há apego nem aversão. É estar. Experiência tal como é. O que chamamos de sofrimento transcendente pode se manifestar como lágrimas espontâneas, uma emoção intensa, profunda, conectada ao Dharma, que pode surgir como tristeza, comoção ou êxtase espiritual. Isso significa que mesmo um arhat ou um bodhisattva do não retrocesso pode chorar ao ver ou adentrar no Dharma, não por apego mundano, mas por um sentimento profundo de tristeza transcendental e compaixão ou pelos seres, ou gratidão pelos seres. E esse chorar é como cair lágrimas sem sentir dor. Portanto, essa comoção não significa sofrimento comum, mas sim uma resposta emocional pura e espontânea à verdade última. E a melhor tradução deve ser:
agora eu falo. As lágrimas e soluços brotaram do seu rosto inconscientemente. Okay. Agora, eu estou seguro que algumas pessoas já experimentaram nessa sensação em algum momento da vida. Mas é suficiente só sentir, porque é muito fácil esquecer. Esse sofrimento transcendente é como uma puxão a praticar e entender que, nossa, quantas vidas fazendo coisas, bobagens, entrando na ilusão, acreditando que eu somente sou um homem, uma mulher, uma pessoa, um corpo, somente sou isso. Não, eu sou um ser espiritual. A consciência não está ligada, não deve estar apegado a nada. Eu devo praticar, eu devo avançar espiritualmente, em vez de apegar às coisas mundanas, sentindo raiva, cobiça e sendo ignorante vida atrás vida. Porque ainda não chegamos ao ponto do não retrocesso. Por isso, regredimos. 3 passos diante, 4 passos atrás. 1 passo diante, 2 passos atrás. O que queremos fazer é, pelo menos, avançar como passos de bebê, pelo menos, um pouquinho. Então, esse sofrimento transcendental é muito importante. Não pode ser esquecido. Então, Subhuti dirigiu ao Buda e disse: excepcional. O ensinamento profundo e sutil que o Tathagata revelou hoje é algo que, desde que obtive o olho da sabedoria, nunca antes havia escutado um método tão profundo. Que grande bênção poder ouvi-lo agora. Olho da sabedoria refere-se à sabedoria que percebe a verdadeira realidade tal como é, permitindo enxergar a natureza última dos fenômenos. Nos Sutras Agama, esse termo é chamado de olho do Dharma, onde Dharma significa a verdadeira realidade. No entanto, no Mahayana, o termo olho do Dharma tem um significado distinto. O olho da sabedoria mencionado por Subhuti refere-se à sabedoria dos Sravakas, adquirida através da realização direta. Então, vou dar uma nota suplementar sobre qual é a diferença a definição entre olho da sabedoria, olho do Dharma e olho do Buda. Os Sravakas possuem o olho da sabedoria, que lhes permite compreender o sunyata e a ausência de um eu nos fenômenos. O olho do Dharma pertence aos Bodhisattvas. Eles não apenas compreendem o sunyata, mas também sabem manifestar as aparências convencionais a partir do sunyata. Com isso, eles percebem os incontáveis fenômenos condicionados como meras ilusões. Além disso, os Bodhisattvas sabem adaptar seus ensinamentos de acordo com as circunstâncias de tempo e disposição dos seres, utilizando inúmeros métodos hábeis para guiar os seres. O olho do Buda é precisamente
a visão suprema de todos os Budas. Somente um Buda compreende totalmente a verdadeira realidade de todos os fenômenos. Isso significa que o Buda percebe o sunyata e as aparências como uma unidade inseparável, realizando a visão perfeita do sendeiro do meio, onde sunyata e convenções não são não dualidade, mas uma única realidade integrada. Quando Subhuti diz que nunca antes havia ouvido esse ensinamento, isso pode ser interpretado de duas maneiras. Primeiro, a partir da perspectiva do caminho do Bodhisattva, que é fundamentado na grande compaixão e na prática do desapego, os Sravakas certamente não compreendem esse ensinamento, pois sua prática está focada na liberação pessoal e não na iluminação universal. Okay? É a primeira explicação. A segunda, que é ainda mais provável, é que a partir da realização da verdadeira realidade, afastada das aparências, Subhuti já havia atingido um nível elevado de compreensão e era capaz de dialogar com o próprio Buda sobre o prajna. Então, por que ele expressaria tanta surpresa? Ai, eu nunca ouvi tal ensinamento. Tem uma razão a isso. E é algo que vocês, no futuro, quando leem sutras, têm que saber. É importante entender que, neste caso, Subhuti está manifestando ou representando os discípulos que ainda se apegam às marcas, aparências. Porque em muitos sutras, quando o Buda tem uma conversa com os grandes discípulos, ao participarem de uma assembleia de Dharma, esses discípulos têm o papel essencial de que, sejam perguntando ou respondendo, eles lideram o ensinamento e guiam os ouvintes conforme suas capacidades. Então, tem um termo no Ocidente, o advogado do diabo. Então, é como se Subhuti ouve e diga, que bom, entendi. E aí acabou o discurso do Buda. Não, e ele fala, não, eu nunca ouvi. Então, todos os discípulos que respeitam o Subhuti, as orelhas vão parar e dizer, nossa, até Subhuti nunca ouviu isto. Eu devo prestar atenção. Isso. Então, aqui Subhuti está representando aqueles discípulos que ainda, ou todos os seres que ainda se apegam às aparências, às marcas. E especialmente os Sravakas com arrogância espiritual elevada, que acreditam na existência inerente e intrínseca dos fenômenos. Por isso, ele exclama que nunca havia ouvido esse ensinamento antes. Não porque ele próprio não o conhecesse, mas para despertar a atenção desses praticantes e incentivá-los a aceitar e manter, receber e manter esse ensinamento do prajna, que revela a sabedoria do desapego das aparências, das marcas. Em conclusão,
Desejo que todos vocês possam aprofundar-se na sabedoria do Buda Dharma, sentir a compaixão do Buda e até mesmo, quando lendo um trecho do Sutra, um verso, derramar lágrimas de comoção profunda. Amém, Tofo.